A gente viu essa situação do DEVA 11 e HCTR 11. E muita gente pergunta, vendo, compra, teve pessoas que tiveram decisões diferentes. O que aconteceu e qual a opinião de vocês? É compra, oportunidade? Não, de jeito nenhum. Pra mim, na minha opinião, assim, meio que nem de graça. Ali o furo é mais embaixo. Ali o rolo é bem grande. E tem muita coisa envolvida. Começou alguns anos atrás. O que acontece? Tem um grupo que é dono da gestora Hectare, dono da Devan, dono da R Capital, dono da Fortsec, era dono da Fortsec, dono do Servicer, que é empresas que prestam serviço para a securitizadora, para cuidar do CRI. E esses caras fizeram uma série de investimentos em CRIs com essas mesmas gestoras, tá? Em empreendimentos que mais tarde eles acabaram se tornando sócios dos empreendimentos. Então, em algum momento, eles estavam emprestando Para eles mesmos. Para eles mesmos. Só que o dinheiro não era deles, o dinheiro era teu. Exato. Teu, do cotista. Então, o cotista, que era o dono do dinheiro, que assumia absolutamente todo o risco, porque era o dinheiro dele que estava em jogo, era o que menos entendia do que estava acontecendo, assumia todo o risco por um benefício, assim, o juro que se esperava receber, que depois se frustrou, nem isso, era muito pequeno. Aí começou a dar problema nos empreendimentos que eles estavam financiando com isso. E a casa começou a cair. Era ele, o dono lá ou sócio do empreendimento que recebia o dinheiro. Ele era o credor. E aí, basicamente, eu comigo mesmo, na frente do espelho, negociando. E agora, o que a gente vai fazer? Não tem mais dinheiro para pagar o empreendedor, né? O dono do negócio. Ele vai se processar? Exatamente. Como é que fica agora? Então, existia um conflito de interesses ali gigante. Gigante. E, indo mais a fundo, lá atrás eu investiguei bastante essa situação, porque quando eu comecei a olhar aquilo, eu disse, só um pouquinho, isso aqui tá esquisito. Aí tu começa a furungar, quanto mais furunga, mais esquisito fica. E aí aquilo ali vai me dando um frenesi, eu mergulho de cabeça e fui atrás. E aí comecei a conversar e buscar falar com pessoas que já tinham feito negócios com esse grupo. E os feedbacks que eu recebi foram, assim, os piores possíveis. Assim, ninguém, com exceção de um, para não dizer que, né, todo mundo, não falou mal. Todos os outros disseram que jamais voltariam a fazer negócio lá, que era tudo muito complicado, que, cara, fizeram algum negócio, saíram machucados, magoados e simplesmente não querem mais saber. Porra, quando tu pega esse feedback, pensa que tu, cotista, tu vai estar dando o teu dinheiro para esse cara fazer a gestão. Não, tem que correr, né? Não tem como. Com notícias não tão tem negativas, como. né? Exatamente. E aí, cara, todo tipo de rolo começou a aparecer. Mas, eu preciso dizer aqui, até então, não apareceu nenhuma ilegalidade que a gente consiga dizer, isso aqui é ilegal. Ou isso aqui tá fora do regulamento. Negócio, tá? Assim, é tudo muito esquisito, não cheira bem, do ponto de vista do investidor, não chego nem perto e digo para qualquer um que me pergunte, ó, não chega perto, não bota teu dinheiro, não entra ali. Ah, mas não tem nada ilegal. Você vai correr o risco, vai pagar o preço? Legal ou ilegal, cara, a gente aqui não é polícia, não é autoridade para julgar a legalidade da coisa. A gente é investidor, tu vai botar teu dinheiro nisso? Não cheira bem. Não parece legal isso aqui. Teve um outro negócio mais adiante que começou a aparecer nesses fundos. Eles compraram uma rede de hotéis da Era em Gramado, GJP. Né? Essa é a Gramado Parques. Foi Isso, o primeiro claro. negócio. Uma outra rede do antigo fundador da CVC. Tá? Esse negócio, na minha opinião, foi esquisitíssimo. Eles criaram uma empresa, 6 meses depois transformaram essa empresa numa SA, logo em seguida emitiram uma dívida de quase R$1 bilhão nessa empresa para comprar essa rede de hotéis. Essa empresa foi criada por eles, a acionista dessa empresa era um fundo gerido pela R Capital,
E aí comprou essa empresa com o dinheiro de CRIs emitidos pela Fortesec, comprados pelas gestoras, Hectare, Devan e Companhia Limitada. Bem esquisito, né? É ilegal? Não, não é. Mas é no mínimo estranho, É né? tu que vai financiar isso? É no mínimo estranho. E depois apareceram N outras coisas mais estranhas e mais esquisitas ao longo do tempo, que, enfim, a gente passaria o resto do podcast falando sobre isso. Então, assim, é tudo muito esquisito ali. E a essas alturas do campeonato, cara, quanto é que será que vale a cota de um fundo desse? Não dá nem pra saber, né? Nesse caso, é fundo de papel. Esquece o patrimonial. Nesse caso, esquece. Porque nem o auditor que faz a auditoria do balanço dos fundos, Não aprovou. que é o que vira a referência do valor patrimonial, o auditor disse que, olha, eu não assino embaixo disso aqui. Nossa. Se ele não assina embaixo, vai a gente que tá aqui fora. Pô, ele tava lá, vendo tudo, Tá muito esquisito. sentado na frente com um cara, ouvindo explicação, perguntando, me explica que eu quero entender isso aqui. Não conseguiu, a ponto de chancelar. Pô, não vai ser a gente daqui. Então, a gente não tem referência nenhuma de preço para isso e sabe que é um rolo enorme aquilo tudo. Como é que aquilo pode estar caríssimo hoje? Exato. Ou pode estar dado. Sim. A gente não faz a menor ideia. E é um rolo gigante. Pra que rolo? Cara, segurança. Vamos tentar não errar antes de tentar buscar a grande barganha da vida. Então, assim, é pra ficar longe disso, assim, com todas as forças. É. É a forma como eu vejo. Você concorda? Exato. Marcos? A gente até via entre esses high yields em questão o Deva com bons olhos, né? Então, há um ano, mais de um ano atrás, né? Sabendo ali, destacando todos os riscos associados, ainda desses high yields em questão, a gente entendia que era o que tinha um risco menor, até pela configuração do portfólio, menos cotas subordinadas, né? CRI subordinadas e coisa do tipo. Mas, de fato, né? Quando a gente começou a olhar, né, esses eventos de inadimplência e como que a gestão vinha lidando com eles, né, a gente perdeu o conforto, né, e estamos fora desde então, né, aquela história que entenda-se até que foi um erro nosso, né, mas um erro pequeno, né, então quando errar tem que errar pequeno e acertar grande, e esse efeito compound que vai fazer a diferença a longo prazo, né, mas eu concordo que de lá para cá as notícias não melhoraram para esses fundos. E o que me chama a atenção, né, como o Marcelo comentou, é basicamente no valor patrimonial desses caras hoje. Por que que o administrador não está considerando assim, esses eventos de inadimplência no patrimonial? Se você pegar outros exemplos de fundos de papel que passaram por problemas de inadimplência, né, e outros administradores, né, basicamente houve um desconto do valor patrimonial, porque é assim que se faz, né, no seu dever fiduciário, existe uma dúvida se você vai receber aquele principal, né? Então tem que abater no patrimonial para ajustar, né, a um valor de mercado que seria de mercado das operações. E nesses fundos em questão não aconteceram. E aí o pequeno investidor, ele olha hoje, né, o PVP, tá? PVP de 0,4, 0,35, e ele na análise mais superficial, normal, para quem está chegando, fala, não, isso aqui é dinheiro na mesa, né? Porque eu estou comprando como se fosse 35 centavos, algo que deveria valer R$1, né? Então, só que não, é um valor patrimonial que ele não condiz com a realidade desses caras hoje, né? E eu entendo assim que isso é muito negativo. No caso do Dev específico, até teve troca de gestão aí recentemente, né? E também, assim, um ponto negativo que a gestão até estava tentando, né, trazer ali maior visibilidade, mostrar, assim, quais os mecanismos que eles estavam recorrendo para correr atrás dos créditos em questão, mas agora com a troca a gente não sabe como que fica, né? E é aquele caso que o investidor, né, ele esteve posicionado nos eventos de crédito lá no início, né? É aquele caso, assim, que... beleza, reconheci isso aqui, né, não ocorreu do jeito que eu esperava, riscos ocorrem, a gente tem que mitigar, mas a gente sempre está sujeito a isso. Dado isso, o que eu faço daqui para frente? Vou segurar para tentar chegar no meu preço médio ou vou para outras oportunidades, né, e bola para frente? Né? Então, acho que essa é a reflexão. Acho que é uma decisão que, por exemplo, para quem segurou em função do preço médio,
só caiu desde então, né? Basicamente teve algumas recuperações e tal, mas hoje tá nas mínimas, né? Pelo menos a última vez que eu vi. Então, concordo, assim, acho que não é oportunidade no momento, tem muita incerteza, né? E a mensagem é essa, né? É sempre olhar para frente para recuperar não necessariamente o valor investido, não necessariamente no ativo em questão. Você não, né, não existe uma lei em finanças que te obriga a recuperar nesse ativo em questão. Você pode recuperar em tantos outros, né? E aí fica essa reflexão, mas de fato, assim, são movimentos que muito estranhos. As operações se mostraram muito mais complexas do que se parecia, mas apesar de não ter nada ilícito provado até agora, né? O cara que segurou na carteira Deva 11, HCTR, entre outros que estão ali na mesma cesta, vale a pena vender e tentar recuperar parte desse prejuízo, digamos assim, em outros fundos imobiliários? Ou já caiu tanto que vale a pena o cara esquece e deixar lá? Qual a opinião de vocês? Não, acho que é bem em linha do que eu comentei, assim, eu pessoalmente, assim, hoje, se for para investir, não invisto, acho que é investível. Talvez, assim, no caso do Deva, para quem, como algumas operações foram reestruturadas, foram concedidas carências de pagamento de juro principal que estão em vias de vencer, talvez esperar um mês, alguma coisa assim, 2 meses, para ver como que vai se dar isso, porque se de fato voltar a pagar, ainda que parcialmente, tende a ter uma melhora de resultado, né? E aí, se o mercado reagir, né, pode vender uma condição um pouco melhor do que o preço atual. Mas, assim, não tenho grandes expectativas, né, de grandes valorizações para esses caras, tendo em vista todas essas dificuldades. No caso de HCTR, até me preocupa mais, e é um fundo que a gente realmente, assim, nunca gostou, porque são operações super complexas, né, que até na ponta do equity, que ele emprestava dinheiro literalmente para ele mesmo, né, e super confusos. Não dá para entender muito bem como funcionava aquelas operações, então nunca achei que era oportunidade. E aí o que me chama a atenção no HCTR hoje, por exemplo, é que ele tem realizado aportes em CRIs que estão inadimplentes. E aí fica a reflexão, né? Você emprestou um dinheiro para um amigo, um familiar, pô, ele não está te pagando, já tinha combinado que ia pagar, não está pagando. Você continua emprestando? Exato. Né? Então, ou a grande convicção da gestão e ela está tomando o risco do dinheiro do cotista dentro dessa convicção, que pode ou não se materializar, ou eu não sei o que acontece. Qualquer que seja a notícia, né, eu prefiro ficar de fora. Então... E você, Marcelão, vale a pena o cara sair fora agora? O cara que segurou até hoje? Cara, vamos lá. Eu já recebi essa pergunta N vezes. E a resposta, ela não é curta, não é direta, porque eu costumo dizer o seguinte: não tem saída fácil para situação difícil. Vai ter que escolhe a dor que tu quer sentir e vai E nela. esquece, né? Vendeu, Exatamente. esquece, vira a página e compra Exatamente. outro ativo. Aí tu Exato. pode ou fica com o ativo, na esperança de conseguir vender ele um pouco melhor. Assim, vou vender lá por aquele preço que eu comprei. Esse eu duvido que chegue. Assim, tu ajusta a tua expectativa para tentar vender um pouquinho melhor. Exato. E aí tu fica na torcida, que fundamento não tem, fica na torcida de que a coisa melhore e que daí a cotação reaja e que tu consiga vender ali. Alternativa 1, fica na torcida. O que pode dar errado? Cai mais, cai mais, cai mais. E finalmente, quando ele dá uma recuperada, ele não sequer chegou no preço que ele estava hoje, quando tu decidiu esperar para ver se ele subia. Escolhe a tua dor. Ou vende agora, te livra dessa tranqueira na tua carteira, admite que errou, que tu perdeu e vai recuperar esse dinheiro num fundo bom. Agora, vai recuperar. Vamos lá, botou 100, tem 30, vai recuperar em quanto tempo isso em fundo imobiliário? E sabe qual é o pior Na ainda? aposentadoria do teu filho, talvez. O cara E aí E um a dinheiro importância da perdido. diversificação. Se for errar, tem que errar pequeno. erra pequeno. Isso. E o cara senão que você não continua comprando. Porque ele fala, pô, caiu de 100 para 80, eu vou comprar. Vou baixar meu preço médio. Então, 60. essa é a pior Vou comprar alocação mais. Vou de baixar mais capital. meu preço. Tem muita gente, a gente recebeu aqui muito seguidor que falou, pô, cara, eu fui comprando, caiu 30%, eu comprei um pouco, caiu 40%, comprei mais um pouco, fui baixando o preço médio, na expectativa de subir. Então, é até um recado aqui pra quem tá assistindo a gente, tomar cuidado, porque o que tá caindo pode cair mais. E essa ideia de baixar preço médio, você tem que estar ciente, pô, sei lá, Banco do Brasil, as ações caíram um pouco agora. Pô, é diferente, você tá investindo numa empresa que, vamos trazer ações aqui pro jogo, vai. Mas é uma empresa que tá lucro, que tem bons produtos, é uma empresa consistente. Pô, caiu, pode ser oportunidade.
Então, cuidado. O aporte, assim, ele tem que ser feito quando a queda ela não é associada à perda de fundamento. Exatamente. Quando perdeu o fundamento, meu amigo, aí é Esquece. revisar, recuperar em outro lugar. Acho que outro caso emblemático é o próprio XPPR, que é o fundo de lajes da XP. É um fundo que fez alavancagem, adquiriu ativos ali, né, duvidosos, de qualidade imobiliária duvidosa, tirando o Faria Lima ali no Largo da Batata, né, e fez o IPO a R$100, chegou a R$20. Ele está tentando ser liquidado e talvez com a liquidação, sendo otimista, chegue a 40, né, em preço de liquidação, o preço de tela de hoje. Mas assim, aquela diferença de R$60 Já foi. já foi. Assim. E quem ficou esperando, quem fez preço médio, né, Se não deu muito recupera. mal.